E aí, povo! Sejam bem-vindos. A gente está aqui ao vivo pela primeira vez no ECK, oficialmente, né? E contamos com a presença de todo mundo. A gente vai dar um tempinho para o pessoal chegar. Enquanto isso, a gente vai apanhando aqui das nossas tecnologias. Eu estou tentando marcar como aviso. Ah, marquei. E agora eu O vou pessoal tentar do fixar. ECK está vendo que a gente não é um avatar, que a gente existe Não fisicamente, é? estamos encarnados. Boa Epa, que noite, nós já povo. temos 8 pessoas aqui online com a gente. Nós temos alguns minutinhos, 3 minutinhos, e a gente vai aguardando o pessoal chegando. Já temos 2 comentários, deixa eu ver. Claudinei Abreu, boa noite. O Sérgio Alencar, oi, te vi hoje, hein? Tudo bom? Bem-vindo. Que tenhamos aqui boas participações, colaborações, principalmente porque aqui ninguém tá para dar aula, ok? Nós estamos aqui para bater um papo, para trocar ideias e discutir sobre essas atualidades de hoje que nós estamos vivendo, certo? Vamos esperar mais um povo. Eu quero que todo mundo, por exemplo, nós temos 7 pessoas online, e eu gostaria que todo mundo se Uhum. apresentasse aí. 9 agora, ó, que legal. Vamos lá, gente. Manda bala aí, eu quero ouvir todo mundo. Ou pelo menos ler, né? Todo mundo. Ouvir não vai dar. Oi, Olá. Sérgio, boa noite. Obrigado. Quem tá vendo nós? Quem? Sueli Del Rui. Ah, Sueli, minha queridíssima. Que bom te Oi, ver. Tânia, um abraço, pessoal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Oi, Olha Sueli. que legal. Tânia, nós somos de carne e osso. Oi, Balbo, abraço a Salvador. Eu estou sempre calmo, Sérgio. Nem sempre, né? Oi, Claudinha. Gente, nós, assim, eu tenho que fazer uma fofoca antes de começar. Eu tenho 1 minuto para fazer essa fofoca. Estavam dizendo que eu e o Marcelo íamos ter um ringue ao vivo e em cores para vocês. Ai, que barato. Prazer é nosso, né? Tânia, A muito Cátia em obrigada São pela Paulo, eu em presença. Florianópolis. Na verdade, Palhoça, Isso. ao lado de Florianópolis. Olha quem chegou aí, a atrapalhada Cláudia Jerônimo, que não é com G. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês puderam comparecer. É, a gente vai fazer esse teste, né? Hoje, na verdade, é a primeira vez da gente. Vamos ver se dá certo, se o pessoal vai curtir, se o pessoal vai aprovar. O pessoal quem são? Vocês, né? E aí depois a gente vai fazer disso uma constante, né, Marcelo? Essa é a ideia. Experimentarmos outros coadjuvantes e outros protagonistas aí na nossa live. Estamos aqui, professor. Ei, professor. Tudo bem, professor de Florianópolis? Denner, Zé Cláudio, Davi Quinalha, Nádia, Josângelo, Francisco Gonçalves, José Roberto. Boa noite a todos, que tenhamos um trabalho inspirado pelos amigos espirituais. É David, eu sempre imaginei falar Davi. Olha só, vivendo e aprendendo. David, chique. Ó, o Cláudio Aurélio aqui, Motinha Amorim, bem-vindo. Uma tal de Júlia Schultz. Você conhece essa Júlia Schultz? Já está na minha frente aqui, por cima da câmera. Nádia Leite, bem-vinda. Que bom contar com vocês aqui. Você é do Pará! Que sensacional! Meu marido é do Pará. Conheço o Pará, viu? Terra quente e úmida, Nossa Senhora. Olha, nós temos um Porto Alegre em Portugal. Olha que legal.
Célia Bacchini, que delícia você estar aqui. Muito bom, muito bom. Nós já estamos na madrugada de domingo em Portugal, né? 00:30 passada. Exatamente. Vamos começando então, gente? Já deu, né? E é um prazer, então, poder contar com vocês aqui na nossa primeira live, de muitas, se Deus quiser. E Deus não tem nada a ver com isso. De muitas, se o ECK quiser. E quem é o ECK somos todos nós, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Então, contamos com a colaboração de vocês para que a gente possa fazer uma live supimpa. Como a gente já tinha conversado aqui anteriormente, nossa live vai durar em torno de 45 minutos. Não vai ser uma via de mão única, vai ser uma via de muitas mãos. Nós não somos da Índia, mas no ECK a gente consegue fazer tudo isso funcionar mais ou menos direito, com via ou sem via. Hoje o assunto escolhido foi provas, não, como é que é? Cadê? Ah, tá aqui. Provas e expiações e o Covid-19. Só que o enfoque que a gente vai dar é justamente a partir das leis morais, é o terceiro livro, lá a terceira parte do livro dos Espíritos. E a gente conta com a ajuda de vocês. Vamos lá. É sabido que nós temos, a partir do capítulo 3, é o capítulo 3, se não me engano, Lei do Trabalho, que não, começa antes, tá aqui, tá marcadinho aqui, ó. Lei de adoração é o primeiro. O livro terceiro, as leis morais, a lei divina ou natural. Eu, pessoalmente, Kátia, não sei o Marcelo, eu espero que ele fale, prefiro chamar só de lei natural, porque lei divina remete ao materialismo e à divisão que existe entre o materialismo e o espiritual, e a gente sabe que, na verdade, a gente usa a matéria para poder se espiritualizar. Então, eu prefiro ser naturalmente e usar somente as leis naturais ou lei natural. O que você acha, Marcelo? Já começa daí. Eu acho interessante essa menção, até porque quem estuda o direito, como eu, conhece o direito natural, né, que é o direito presente na natureza, a partir da existência do homem, da evolução ou do progresso material e social, a partir da conquista da fase de civilização da humanidade e, a partir daí, o alcance das diversas gerações de direitos. Chamar de lei divina é fazer, acho que, uma homenagem ao Criador, mas não no sentido religioso da palavra, né? Já que todas as religiões se apropriam da ideia de que são donatárias do conhecimento divino, do conhecimento espiritual. A proposta do Espiritismo não é ser donatário de nada, é apresentar a natureza e a naturalidade dessas leis. Perfeito, muito bom. Tá vendo? A gente vai vivendo e aprendendo. Nada como alguém que fez direito para falar direito, né, gente? É sempre muito bom. O Marcelo não precisa se apresentar, a gente já conhece, ou deveria conhecer. Ele acabou de falar um pouquinho dele, né? Ele fez direito. O que mais que fez? Você fez jornalismo também, né, Marcelo? Fiz um pouco de jornalismo, exerci a profissão e estou fazendo administração pública, quase me formando novamente na Universidade Federal de Santa Catarina. É um MBA? É uma especialização? Não, é uma graduação. Graduação. Ele não gosta de estudar, né, gente? É uma pessoa... Fazer o quê? Eu fiz magistério, fiz pedagogia, fiz o design de produto e depois fui fazer locução para aprender a falar direito, para poder servir melhor a causa espírita. Foi essa a minha intenção a princípio. E estamos aí, na luta, na batalha, buscando sempre melhorar. Não exerço absolutamente nada do que eu fiz. O que eu fiz foi sair do palco do trabalho para ser mãe. Foi uma decisão pessoal minha. E hoje eles já estão todos formados
Então agora eu volto para o palco do trabalho e vamos ver como é que vamos nos sair. Como mãe, ótima. Acho que eu posso tirar um PhD aí de babá. Precisando, estamos aí, ok? E vamos lá. Covid. Marcelo, o que é que você acha? E os demais também, para quem que você vai torcer? Torce para mim, ok? Na nosso ringue aqui virtual, É torça Palmeiras para contra mim. Flamengo. Torce para o Palmeiras, né? Uma cor verde de esperança. Vermelho e preto não é muito legal. Bom, então é assim, o Marcelo, o que que você acha do Covid? O que que você acha que o Covid tem a ver com o espiritismo? Tem a ver com o espiritismo? Tem tudo a ver, né? Penso que é uma demonstração da natureza da humanidade. Há quem pondere acerca da origem do Covid. Independentemente de onde ele tenha vindo, nós que já passamos por outras fases na humanidade de enfrentamento de pandemias, de pestes, até hoje à tarde eu estava estudando um pouquinho acerca da presença de alguns termos na codificação, nas 32 obras de Allan Kardec, e lá aparece textualmente a palavra peste, para se referir aos flagelos da humanidade. O Covid é um dos flagelos da humanidade. E ele surge justamente para apresentar o chamado divisor de águas da humanidade planetária, assim como já houveram outros, porque é preciso entender que não há acasos, ou que os acasos seriam inteligentes, como Kardec bem apresentou de forma até meio jocosa, quando transporta para o Espiritismo a ideia de uma causa primeira e dos efeitos inteligentes dessa causa igualmente inteligente. Mas é necessário fazer uma interpretação sistêmica. Não podemos pegar os textos de Kardec, as obras de Kardec, as considerações acerca de alguns conceitos espirituais e estudá-los de forma estanque. Temos que fazer uma interpretação sistêmica. Então, a proposta que foi feita por um dos participantes do ECK, de nós trabalharmos hoje a prova, a expiação, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de progresso, mas não podemos esquecer que todos esses elementos, na contextura do Covid-19, também se somam a outros conceitos fundamentais na obra de Kardec, como o conceito de reencarnação, o conceito de vida corporal, ou de vida material, ou de vida de encarnado, encarnado num planeta orgânico, físico, a morte, né, como o termo da existência corporal, mais a sobrevivência e sobreexistência do espírito, com o próprio retorno desse espírito após a experiência carnal ao mundo espiritual. Então, todos esses conceitos têm que estar albergados na análise desse tema, sob pena de nós cometermos algumas falhas interpretativas. Do tipo? Do tipo entender que há apenas prova no Covid. Ou, por outro lado, entender que as pessoas que estão desencarnando ou estão ficando com sequelas, nós já temos relatos clínicos de pessoas que, mesmo curadas, apresentam algumas sequelas físicas, além das sequelas morais, ou espirituais, ou psicológicas, devido ao enfrentamento dessa grave enfermidade, seria apenas um caso de expiação, dentro do conceito que virou lugar comum no movimento espírita, que é aquele que remete ao fato de que se você está sofrendo, é porque você tem algo a purgar, algo a pagar, algo a saldar. E não é bem assim a sistemática, tanto da pedagogia kardeciana, quanto da sistemática de administração perfeita das leis naturais.
Lembrando aqui uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 728, sobre a destruição ser uma lei natural. Eles dizem que sim, porque faz parte da transformação. Veja bem, é algo natural, nós precisamos transformar, nós nos transformamos todos os dias. Todos os dias somos pessoas melhores ou piores? Não, somos sempre melhores, pensamos sempre diferente, nós buscamos sempre nos aperfeiçoarmos. Em filosofia se diz, a gente se atualiza, né? Então, nós buscamos isso naturalmente porque nós temos em nós essas leis cravadas na nossa consciência. É um instinto se melhorar, o progresso não para, a gente segue isso de tal maneira. Porém, esse mesmo capítulo fala que se é uma necessidade e é uma questão de lei natural por uma transformação necessária, também não é ou pode ser uma punição de Deus? É isso mesmo? Como é que a gente pode encarar essa fala dos espíritos? Ultimamente a gente vem conversando muito sobre isso no ECK, né? Não podemos perder o norte, que é a presença como espíritos superiores, dentro da codificação, de vultos do passado religioso. Quando a gente encara, por exemplo, a presença de um Fenelon, de um São Luís na codificação, de um Agostinho, você é forçado a imaginar que é um espírito superior em função da sua trajetória espiritual, do tudo que ele amealhou em termos de experiência e de conhecimento. E ele vem à luz novamente através da mediunidade para trazer a estrutura e a sistemática de aplicação das leis espirituais. Mas, e sempre tem um mais, não é verdade? Ele guarda ainda, ele conserva aquilo que nós chamamos de embocadura do costume, da tradição, daquilo que ele vivenciou na última encarnação, ou às vezes num conjunto sucessivo de várias encarnações. Então, há que se ter um filtro para não se cair no erro de imaginar que aqueles conceitos presentes nas demais configurações da chamada religião cristã, ou nas derivações do cristianismo, estariam presentes também como fundamentos da filosofia ou da doutrina dos espíritos. Então, quando se fala em punição, é no sentido figurado. Punição quer dizer aplicação direta, imediata, inafastável dos mecanismos das leis divinas, ou das leis naturais, como nós convencionamos no início. Punir, há um livro, inclusive, muito cultuado no direito, chamado Vigiar e Punir. Ele estrutura para o nível do direito humano, material, a mesma sistemática que existe nas leis espirituais, de modo que nada se perde. Nenhum ato humano espiritual fica sem a sua contraprestação, seja ela positiva, seja ela negativa. Isso está muito flagrante na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Claro, Perfeito. não mais o céu como uma figuração de uma atmosfera superior e tampouco o inferno como uma figuração de um local geográfico situado numa condição inferior, mas como estados de alma. A partir daí, a punição é, sobretudo, pelo arrependimento, pelo remorso que o espírito sente ao ver que se comprometeu a progredir, a realizar ações para o seu melhoramento e sucumbiu, falhou. Então, a maior punição na interpretação espiritual das leis espirituais ou leis naturais chama-se remorso. E o remorso dá origem ao arrependimento. E o arrependimento é a mola propulsora para novas oportunidades
de progresso. Aproveitando aí o seu gancho, a gente precisa lembrar que essa questão do remorso, ele não pode ser aquele paralisante que nós chamamos de culpa, porque a culpa não leva a lugar algum, muito pelo contrário. Pesa-se, mas não se acha e não se toma nenhuma ação. Já o remorso é a observação da falha, do erro e a tomada de decisão para o conserto, vamos dizer assim. O conde Andraus, para quem não conhece, é o Burns, avô, fala uma coisa bastante interessante. Ele fala assim: se toda a epidemia for um divisor de águas, na humanidade haja divisores. Covid tem tanto a ver com o espiritismo quanto qualquer outra coisa, ou seja, tem tudo e não tem nada. O que se pode considerar é uma interpretação lógica do fenômeno. Isso, sim, o espiritismo pode, então, nos auxiliar, pois nós, pois nos equipa para compreendermos tudo, usando, então, a razão. Isso também está correto, né, Marcelo? Eu concordo com ele. Nós podemos entender também que são muitos os caminhos, são muitas as oportunidades, são muitas as situações que propiciam o adiantamento, seja o adiantamento material, né? Kardec fala muito, principalmente no Livro dos Espíritos, da influência do humano, do encarnado, do homem no progresso, na marcha do progresso, quando comenta, por exemplo, a respeito da superação de algumas civilizações, de alguns países, de alguns estados, em relação a conceitos antigos do próprio direito, né? Por exemplo, quando trata da pena de morte, quando trata do duelo, né? Então, rebatendo aí no bom sentido da palavra o que o Conde está dizendo, penso que essas linhas divisórias, que nada mais são do que projetos de transformação, acabam sendo cíclicos na história do próprio planeta. Tanto aqueles de causas naturais, como as catástrofes, as inundações, a pandemia, de certa forma, como uma espécie de peste, como já se viveu em outras épocas da humanidade, se remonta muito, por exemplo, à gripe espanhola ou à peste negra, que são duas situações na história da humanidade que guardam muita simetria em relação ao Covid-19, mas eu emendaria uma pergunta para os nossos espectadores. O Covid-19, a pandemia, pode ser conceituada kardecianamente como um escândalo, assim como está no capítulo 8º, itens 11 e seguintes do Evangelho Espírita? O que vocês acham? Uau, que provocação boa, muito bem. Antes das pessoas nos trazerem essa colocação aí, essa provocação que você fez, a Célia lembrou uma coisa bastante interessante também, quando ela fala que o Kardec trouxe a psique dos espíritos. E isso é que se deve levar em conta ao ler as comunicações, muito bem lembrado, essencialmente em o céu e o inferno. Não é só entre o céu e o inferno. Ele usou todo o laboratório espiritual, se utilizando muitas vezes de falas, crenças e maneirismos dos espíritos se apresentarem. Então, talvez nessa colocação de castigo de Deus seja muito mais do espírito do que propriamente dito do Kardec, porque nós sabemos que muito da codificação tem o Kardec, mas a gente não consegue aí em muitas partes discernir o que é do Kardec e o que de fato é dos espíritos, porque a gente sabe da capacidade pedagógica e de colocação do próprio Kardec, e a gente entende também que depois da segunda edição teve muito do Kardec no Livro dos Espíritos, porque sofreu uma grande alteração. Foi pergunta que virou resposta, foi resposta que se transformou em texto gigante. Então, tem muitas coisas aí dentro do próprio Livro dos Espíritos que, sim, são opiniões dos espíritos. Kardec se limitou a respeitar e colocou, mas dentro daquilo que a gente entende como ciência espírita, a gente precisa saber separar
o que é opinião do Espírito, entendimento do Espírito, o momento histórico em que foi escrito e a possível atualização através da interpretação e até mesmo da filosofia, né? Então, tudo isso não torna a própria codificação algo sempre em aberto, sempre em revisão, sempre em observação sobre outros pontos de vista que são necessários, porque é isso que enriquece a nossa doutrina. Falando aqui, deixa eu ver, eu preciso dar uma atualizada aqui nas respostas, aqui nos comentários, nas colocações. A Tânia, olha que legal, ela já vem com uma colocação sobre o que você perguntou. Com certeza, é um escândalo criado pela humanidade através dos seus atos. Muito bem colocado. Vou pegar esse gancho, né? No capítulo 8º, no item 11 e seguintes, quando trata da definição espiritual do escândalo, a partir de uma frase atribuída a Jesus de Nazaré, de que ele teria dito, né, que se a mão fosse objeto de escândalo, deveria se cortar fora, bem dentro da dinâmica da justiça judaica, né, que se baseava, sabemos nós, na codificação do olho por olho, dente por dente, né, de você ser punido efetivamente da mesma maneira como prejudicou a outrem, ou como cometeu o ato. A contribuição da Tânia nos remete à ideia de que pode ser, sim, uma criação de laboratório, há essa suposição. Mas não vamos ficar apenas no âmbito da suposição, vamos tratar, e isso está em evidência a partir do momento em que muitas pessoas têm fotografado as cidades, o céu das cidades, a natureza, né? Os animais voltaram a aparecer em função da diminuição da ação predatória e da poluição ambiental em face do isolamento, das medidas restritivas de circulação de pessoas, e isso demonstra que nós estamos na repercussão de atos humanos. E o Espírito que assina o capítulo 8º do Evangelho, ele fala exatamente disso, que o escândalo não estaria na ação, mas na repercussão, no resultado. E o que é que nós temos na ambiência do Covid? Dores físicas, psicológicas, morais, espirituais, mortes, né? Gastos astronômicos de recursos para atender satisfatoriamente os efeitos da pandemia, para a compra de equipamentos e de instalações que não estavam disponíveis até então, e os recursos empregados também na busca da cura para essa enfermidade e de uma vacina que possa imunizar a humanidade como um todo. Nós ainda temos dúvidas, eu estou vendo o comentário na tela, ainda temos dúvida se possa ser ou não inventado pelo homem, no sentido assim, alguém desenvolveu em laboratório o vírus. Isso é de somenos importância na análise. O que há é, como diz o Espírito, a repercussão, os efeitos. E a definição de escândalo nesse capítulo está grafada da seguinte maneira: tudo aquilo que resulta, seja dos vícios, seja das imperfeições humanas, ou o resultado efetivo do mal moral. Assim, como a Kátia falou há pouco, a ideia do castigo divino, da punição, nos remete àquelas pragas que estão no Antigo Testamento, né? Em que a crença judaica dizia que a humanidade havia se comportado mal e Deus havia jogado uma praga, né? Deus havia remetido para a humanidade para fazê-la refletir e melhorar, em termos de conduta, uma praga. Então, biblicamente, espiritualmente, naquele padrão antigo de concepção da justiça divina, há similitude entre essa circunstância e
contido no Antigo Testamento, e o que nós vivenciamos hoje na circunstância da Covid. E eu encerro essa fala sobre os escândalos, lembrando que no item 14 deste capítulo, Kardec correlaciona o escândalo com a expiação. Veja a importância do que eu disse no início, de nós linkarmos e não deixarmos os temas em aberto separadamente. Kardec diz assim, abre aspas, os homens se punem pelo contato com os seus vícios. Está vendo? A ideia da punição não é divina, é humana. Não é apenas espiritual, é material, porque os vícios materiais interferem no contexto espiritual. E aí Kardec vaticina, como faz em vários outros trechos das obras que ele escreveu. Quando os homens cansarem de sofrer, compreenderão a dinâmica, a matriz da lei espiritual. E a reação dos vícios, encerra Kardec, dizendo, serve ao mesmo tempo como castigo para uns e prova para outros. Imagine perder um ente querido em razão desta enfermidade atroz. Que tipo de sentimento se experimenta? Um sentimento de impotência, um sentimento de conjectura em relação à própria divindade. Por que eu? Por que a minha família? O que fiz para merecer isso? São questões que fazem, inclusive, muitos espíritas pensarem a respeito. Inclusive fala que a maioria das pragas, usando o termo que o Marcelo usou, são por descuido do próprio homem com relação à própria natureza, né? A maioria. Isso não quer dizer que são todas. E isso não quer dizer também que nós seremos capazes de, no momento que estivermos passando por ela, identificarmos, foi criação do homem, isso foi punição de Deus. Não. O importante é entender que faz parte da natureza, seja por negligência do homem ou não, vamos passar por cataclismas, por pragas, entre parênteses, né? E a vida segue, o processo continua. O que nós precisamos adquirir? Bom senso, entendimentos, e lembrar que até mesmo nessas dificuldades, nessas, vamos dizer assim, nesses perrengues, nós aprendemos muito. Nós tomamos para nós ensinamentos que deixávamos adormecidos até bem pouco tempo, como, por exemplo, higiene. Tomamos para nós os cuidados que a gente negligenciava e que hoje em dia não dá mais, pelo menos por enquanto. Outra coisa, nós sabemos através do livro A Gênese que nós somos os construtores de nós mesmos no futuro, que nós precisamos construir um corpo mais aperfeiçoado. De que maneira a gente acha que isso é feito? Através desses cataclismos, através dessas destruições, entre parênteses, nada mais são do que transformações necessárias para o nosso próprio progresso, para a construção paulatina de corpos novos, mais perfeitos, a fim de que possamos fazer uso de um momento melhor, porque nós estamos construindo, não quando a gente diz assim, eu estou construindo o futuro para as novas gerações, quem são as novas gerações? Somos Podemos nós. Ser nós, novamente, além, em novas além dos novos, ainda nós, né? Tirando proveito, porque ninguém vai conseguir ir para Júpiter na próxima encarnação, sair daqui direto para Júpiter, não. Nós vamos ter que voltar mais algumas vezes. Inclusive, tem um post aqui no ECK, de uns dias atrás, muito interessante do Hernani Guimarães Andrade, onde ele fala que nós, entre intermissões, né,
entre as encarnações, temos aí um período médio de 250 anos. Quanta coisa não acontece em 250 anos, que nos faz refletir, sentir essa transformação, até mesmo no corpo. Vivia-se, a época de Moisés, geralmente, 40, 45 anos em média. Qual é a média de vida hoje? Há 20 anos atrás, ter 50 anos era ser uma idosa. Olha, gente, eu tô com 50 e alguns, e não me sinto tão idosa, apesar de já ser avó, ok? Mas tudo isso faz parte justamente desse avanço que os nossos antecessores auxiliaram, nós, em outras encarnações, também auxiliamos e vamos continuar nessa toada. Ninguém vai sair daqui da noite para o dia e ir para um plano, para um outro mundo, um outro planeta mais evoluído do nada. A gente precisa acompanhar esse processo e esse progresso. Vamos fazer mais um insight, Kátia e amigos. Dentro daquela ideia de que ciclicamente a existência neste planeta atravessa sobressaltos, há um conceito interessante na codificação, quando apresenta as leis naturais, que coloca como duas faces da mesma moeda a lei de destruição e a lei de conservação, ou seja, elas estão sempre associadas. Isso está na questão 728, quando, você lembrou há pouco, o Espírito diz que tudo o que se destrói é necessário para renascer e regenerar. O que a gente chama de destruição nada mais é do que a transformação para a renovação e a melhoria dos seres. Nesse sentido, essa resposta da 728 vai se conjugar e se combinar com a da 737, quando Kardec trata dos flagelos destruidores. E o Covid é o exemplo típico, clássico de flagelo destruidor. Por quê? Primeiro, ele está impelindo uma reflexão acerca de hábitos, acerca da cultura vivencial que homens e civilizações têm na atualidade. Ela é um mecanismo para fazer a humanidade progredir mais depressa. E é uma necessidade, assim definem os espíritos, tanto para a regeneração moral das individualidades que aqui estão encarnadas, quanto para o advento de uma melhor ordem das coisas. E o Espírito ainda faz uma analogia muito interessante. No intervalo de alguns anos, veja, está se projetando para a Covid-19, um intervalo de 4, 5 anos de alternância entre picos e resolução de picos desta pandemia. Então, imaginemos, nesse intervalo de poucos anos, se fará uma transformação coletiva planetária que demoraria pela ordem natural das coisas, sem a peste, sem a catástrofe, sem a pandemia, sem o flagelo destruidor, de séculos. E aí é necessário que o homem pesquise causas, como foi a sua negligência em relação a diversas situações. A Kátia acabou de falar da questão da higiene, e aí eu me remeto à ideia de que muitos povos da região oriental do mundo adotam um procedimento que nós estamos fazendo agora em razão da pandemia, que é chegar da rua, deixar os calçados do lado de fora, despir-se, tomar um banho completo, higienizar-se e colocar uma roupa diferente. Os orientais já fazem isso há muito tempo, há muitos séculos, talvez até há milênios, demonstrando aí um cuidado com a saúde interna do lar de onde você vive. E aí a saúde tanto é física quanto espiritual, de você deixar da porta para fora da sua residência aquela carga energética que você trouxe
dos embates da vida em sociedade, das dificuldades, das provas, das expiações. E o Espírito ainda diz, muitas dessas situações poderiam ser prevenidas, poderiam ser evitadas, poderiam ser envolvidas numa nova dinâmica de ações que tivessem evitado as consequências que nós estamos vivendo, sem que tenhamos que estabelecer culpados. Não há culpados, há responsáveis. A culpa é um conceito cartesiano, judaico-cristão, que não está presente na codificação. Por isso, a pergunta que está aí na tela, o conceito de punição, a punição é auto-infligida. Primeiro, pela escolha das provas que nós fazemos antes de encarnarmos. Segundo, pelas novas provas que realizamos aqui, ao optarmos livremente pelo livre-arbítrio a seguir este ou aquele caminho. E aí vem o pulo do gato, Kátia, que eu ia perguntar lá atrás, mas o nosso tempo andou correndo. Né? Qual é a diferença espiritual ou espírita, já que vamos convencionar que o conceito espiritual é aquele que está presente na codificação espírita, entre prova e expiação? A grande maioria das pessoas departamentaliza, segmenta esses dois conceitos, como se prova fosse o teste que você se submete para poder progredir, para poder avançar, e a expiação seria o resgate, como chamam os espíritas em geral, né? A recomposição dos erros do passado. Quando passamos a entender melhor os conceitos, não de uma forma estanque, mas de uma forma conjugada, entrelaçada, vamos buscar a questão 998 do Livro dos Espíritos, que trata de um dos temas que causa calafrios na grande maioria dos espíritas, porque trata das penas e dos gozos futuros. E aí imagina-se, né, aquele conceito religioso, aquele chavão. A terra é um vale de lágrimas. Estamos na terra, dizem os espíritas religiosos, para sofrer, para purgar, para pagar, como punição. Estamos aqui desse jeito porque não fomos coisa boa no passado. Não é isso que a gente ouve nas palestras, nos comentários. No ECK a gente não ouve isso, porque aos poucos a gente vai tentando separar esses conceitos para-espíritas que já estão, de uma forma sedimentada, incrustados na maneira de pensar, na filosofia do pensamento do movimento espírita brasileiro. Ora, a questão 998 trata das penas e dos gozos futuros, não apresenta uma única vertente dizendo assim, iremos sofrer muito no futuro. Não, ao lado da pena está o gozo. Ao lado da, entre aspas, punição, está o repasto, está o prazer, está a nova vivência. E aí o que diz o Espírito na questão 998, que vocês devem estar consultando o livro aí na frente? A expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas. Pronto, interrelacionou. A cada expiação temos uma prova, ou cada prova pode envolver também situações expiatórias. Não temos o conhecimento claro do passado, não sabemos o que fomos e o que fizemos, logo, todas as situações da vida é melhor que nós encaremos como provas, mesmo as expiações, porque elas vão nos permitir isso, vão nos permitir avançar na ideia de que não somos sofredores, cabisbaixos, a última das criaturas, o mais devedor, porque estamos aqui apenas para recompor atos do passado. Né? É assim, essa ideia é uma grande mudança. Se nós estamos em construção constante, em progresso constante, não há uma expiação no sentido de vamos ter que sofrer uma punição, uma sanção punitiva e, portanto, isso traz a impressão de que estamos estacionados porque precisamos reparar, repetimos de ano. Não é nesse sentido. Se não me engano, está no Evangelho, eu não me recordo o capítulo, não sei se é o capítulo 5, que fala que toda expiação é uma prova.
Ao passo que nem toda prova é uma expiação. Na verdade, o que vai delimitar isso é a forma como nós encaramos, como nós reagimos e agimos perante as situações. O importante é seguir em frente sempre. O importante é dar vazão às oportunidades de aprendizado. O problema é parar na expiação e encarar como um sofrimento e achar que é uma vítima e se colocar na posição de vítima. E aí não fazer absolutamente nada porque acha que nada vai dar certo, nada será possível. E aí a gente simplesmente congela as possibilidades e ficamos cegos perante a oportunidade que se aparece. Então o sofrimento não é tão válido, porque não estamos aprendendo absolutamente nada com ele. Então, na verdade, o ensinamento que ele traz é que vai valer, mas isso só vai acontecer se eu tomar ação, se eu não ficar paralisado, pedindo, rogando aos deuses que me dê suporte, um suporte fantasioso, inclusive. Ele não perde, nós não pedimos geralmente vergonha na cara para agir conforme deve se agir perante um erro. A gente pede o quê? Pelo amor de Deus! A gente pede assim, por favor, resolva isso por mim. A gente é muito sem vergonha, né? Nós somos muito dependentes. E a doutrina dos espíritos nos traz justamente a responsabilidade de ser um autônomo perante as nossas ações e reações. Kátia, eu preparei 2 tarefas para os nossos espectadores aí. 2 textos que eu separei muito interessantes, que são um pouco conhecidos, né? Apesar de um estar numa obra fundamental e o outro está na Revista Espírita. Depois eu vou anotar no comentário, mas quem tiver condições de anotar agora para já dar uma olhadinha, é excelente. Procurem a Revista Espírita de setembro de 1863, com o título do item Perguntas sobre expiação e prova. Dando um aperitivozinho, o Espírito diz o seguinte: a expiação cobre o passado, a prova abre o futuro, e ambas se convergem, ambas se complementam na dinâmica das ações humanas. Outra sugestão de dever de casa que eu queria encaminhar para vocês, para todos nós, é olhar o capítulo 8º do Céu e Inferno, quando Kardec lista 14 comunicações sequenciais, onde espíritos buscam de diversas maneiras a reparação de equívocos de existências pregressas. São 14 situações curtinhas, uma atrás da outra, que mostram que o espírito está naquela encarnação, ou estava, porque já desencarnou e está se comunicando, reparando uma situação de uma outra existência. E vai dar para notar que essa reparação não se dá nem pela culpa, nem pelo desânimo, nem pela falta de ação, nem pela dependência completa da ação das leis naturais sobre a criatura humana. Ela projeta a perspectiva e a possibilidade de, mesmo no conceito expiatório, o indivíduo estar sendo provado no sentido de estar mais avançado à frente, não só pela reparação de eventuais erros cometidos, mas pelo credenciamento que a individualidade espiritual acabou tendo em suportar aquela condição expiatória e transformá-la como uma catapulta numa prova para mostrar: aprendi a lição, estou melhor, vou ser mais feliz a partir de agora. A reencarnação, ela não é só tão necessária, como serve também para a gente colocar em prática as lições materiais que a gente precisa aprender e também, consequentemente, as morais. Então, por isso que no Livro dos Espíritos fala lá na 998 que nós precisamos muitas vezes expiar aqui
aqui, encarnados, porque tem muitas lições que nós recebemos materialmente falando e que, portanto, só podemos sentir e ter o resultado reencarnando. É nesse sentido que a gente fala que há certas expiações só podem ser feitas encarnado, né? Porque a gente tem lições em todos os planos. Isso quer dizer, Kátia, que não se tem expiação no mundo espiritual? Não, isso não quer dizer isso, porque a responsabilidade maior saia justíssima. Na verdade, assim, a tomada de consciência, a gente geralmente tem no mundo espiritual. Quando estamos ou mais livre do nosso corpo enquanto dormimos, ou quando já estamos para o lado de lá, desencarnados. Lá é que a gente consegue observar melhor e mais livremente as nossas reações tomadas indevidas ou não tão felizes assim. E aí, nós precisamos, de certa maneira, colocar isso em dia. E uma das maneiras de se colocar é lá no plano espiritual, quando é essencialmente moral. Mas existem algumas reparações que nós desejamos que sejam feitas materialmente falando. Então, existe reparo nas duas vias, vamos dizer assim. A 998 fala exatamente isso, né? Que existem expiações na matéria, na vida corporal, através das provas. Olha aí, novamente a linkagem, a associação dos dois conceitos. Mas, como não há prova no mundo espiritual, ninguém é provado lá, porque a prova se dá pelo conceito dado exatamente no Livro dos Espíritos, que a prova só ocorre na vida encarnada, mas a expiação acontece do outro lado da vida, no chamado mundo espiritual, na erraticidade, através dos sofrimentos morais inerentes à inferioridade do espírito. É isso aí. Às vezes a gente sente também a necessidade de fazer uma reparação material propriamente dita. E aí a reencarnação nos serve para isso também. Além desse progresso, essa reparação passa a ser um progresso de certa maneira, porque a gente se sente aliviado, se sente cumpridor dos seus deveres. Quem estava tentando pegar no pulo verdade, eu não estou conseguindo acessar aqui agora, não sei se você tá, alguém falou, estava tentando pegar eu no pulo, né, Marcelo? Ele queria ver se eu fiz a lição de casa. A gente combinou isso, não. Mentira, não combinamos lá, é o primeiro telequete agora. Que bonitinha, já sei, foi a Célia que disse. Obrigado, Célia. Vamos encaminhar o nosso encerramento. Para você ver, né? Então, nós temos 10 minutos. Vão transformar o nosso lar no purgatório. Não, filho, purgatório é aqui. O próprio Kardec já disse que o purgatório existe, sim. Até anotei isso aqui. É a questão 1013, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, que diz que o purgatório é a condição de experimentação de dores físicas ou morais. Exatamente. E nós passamos essas duas situações aonde? Aqui. Então, aqui se existe um umbral, gente, o umbral é aqui, é o agora. É só a gente analisar os nossos... Eu não vou nem sair do Brasil, ok? Mas cada um dentro do seu país vai poder observar isso. Regiões que são esquecidas pelos nossos políticos, que são esquecidas até mesmo pela sociedade, pessoas que passam fome, pessoas que não têm um mínimo de saneamento básico, que não têm 2 alimentações no dia, fazem uma alimentação por dia quando tem. Então, precisamos de umbral? Precisamos de um purgatório no além? Não. Esse purgatório está aqui. Esse purgatório é o que nós estamos passando, de certa maneira, assistindo ou participando ativamente dessas situações, muitas vezes dolorosas, moralmente falando, e fisicamente também. Então, a gente precisa eliminar essa ideia de um local pré-determinado no mundo espiritual como um fixado para o nosso sofrimento. O sofrimento é aqui. Até mesmo o desencarnado é aqui. Porque a lei de afinidade é que atrai. E aonde é que vamos
Onde é que vão estar essas pessoas que desejam ou praticam o mal para as outras pessoas? Aqui, não consegue nem sair daqui. E vai vivenciar esse sofrimento assistindo o sofrimento do outro, assistindo o ódio que o outro alimenta por sofrer. Então, ele acha por uma ilusão de que está em algum lugar, chamado purgatório ou umbral. É aqui. Só que ele não tem a ideia, por falta de uma lucidez, pelo próprio sofrimento que ele criou. Essa ideia acaba nos perseguindo há milênios, né? Sim. Ela é imemorial, ela decorre das crenças mais antigas da humanidade, ela está associada à ideia de um Deus antropomórfico que administra pelas suas próprias mãos a justiça e que premia ou castiga, dependendo de quem seja o destinatário da sua justiça, e que, portanto, também nós espíritas ainda estamos presos, imantados a esses conceitos que são pré-históricos, que são ancestrais, e que inspiraram o espírito André Luiz nas dissertações que fez através da mediunidade de Chico. Gosto muito de usar uma figura de linguagem, já que disseram aí que o nosso purgatório é aqui. Sim, o nosso purgatório é aqui, o nosso umbral é aqui, o nosso lar é aqui, está tudo aqui. Sugeriria uma nova visão, assistir de novo o filme Os Outros. O filme Os Outros, não espírita, é aquele que melhor retrata a colônia de nosso lar e o umbral, segundo a literatura de Chico Xavier, ditada por André Luiz. O paraíso e o inferno são aqui, tanto para o encarnado que está passando por esse momento doloroso e significativo da humanidade, que é o da pandemia, quanto para o desencarnado, que permanece imantado à atmosfera do planeta, que permanece vinculado às suas viciações do passado, que permanece vinculado às pessoas queridas que ele deixou na Terra e que, portanto, há duas humanidades convivendo pacificamente, às vezes não, na Terra, como disse Herculano Pires. Duas humanidades coabitam a mesma realidade material e espiritual do planeta Terra. Por isso que faz sentido o que a Célia disse, né? Que aqui é o paraíso, e que faz sentido o que eu disse, que aqui também é o purgatório. São duas humanidades, duas situações, dois mundos. Como o próprio Kardec falou também no livro Céu e Inferno. Só existem dois mundos, o material e o espiritual. E eles se coabitam. Qual será o compromisso de cada um que está nos ouvindo e nos assistindo agora, e depois aqueles que vão assistir o vídeo no YouTube, no nosso canal do ECK? Qual o compromisso com um mundo melhor após a pandemia? Na questão 741 do Livro dos Espíritos, quando ainda trata dos flagelos destruidores, o Espírito nos dá um alento. O Espírito nos possibilita enxergar o day after, né? O que virá depois dessa calamidade de proporções mundiais que é o Covid-19. Diz o Espírito, para vencer, o homem encontra na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, na irrigação e no estudo das condições higiênicas. Esses 5 quadrantes estão presentes na nossa vida individual e coletiva. Temos que melhorar olhando com mais atenção para a ciência. Lembra que Kardec falou da necessidade do espiritismo acompanhar os progressos científicos, se engajar nas ações voltadas à descoberta de novas tecnologias, de novas condições melhoradas para a ambiência planetária? Nós fizemos isso? Não. Nós acabamos nos preocupando apenas com a poupança espiritual da vida futura,
credenciar-se para uma encarnação melhor, credenciar-se para a paz de espírito no mundo espiritual, e esquecemos de fazer a parte que nos cabe nas ciências. A Kátia fez pedagogia, depois foi para o jornalismo. Eu fiz jornalismo, depois fui para o direito. Então, cada um de nós está numa área do conhecimento, não precisa ser formado em nível superior, pode ter qualquer aptidão, qualquer habilidade, qualquer competência, mas está inserido num grupo social, numa área do conhecimento humano, para colaborar na progressão desta ciência, deste ofício, desta arte, desta ocupação em proveito pessoal e em proveito de todos os outros que o cercam. Estamos tratando agora de melhora nas obras da engenharia? Sim. Quantos hospitais foram erguidos em pouco tempo? Quantas UTIs foram disponibilizadas? E olhando para o nosso Brasil de tantas desigualdades sociais, de tanta injustiça social, e aqui não é nenhum discurso político nem político partidário, é um discurso humanista que está presente na obra de Kardec, qual é o nosso compromisso para fazer chegar os direitos, a justiça social àqueles que estão desprovidos de tudo? De que maneira nós, espíritas, estamos nos engajando em ações individuais ou coletivas para alcançar esse desiderato? A melhoria da agricultura, da irrigação, das condições higiênicas passa por nós. Que tipo de alimento nós estamos consumindo? Qual é a preocupação que temos em evitar a degradação ambiental, a insuficiência das condições de coexistência no planeta, a melhora sem o sacrifício excessivo dos animais para a alimentação do homem, e também não estou fazendo propaganda do vegetarianismo ou do veganismo, porque cada espírito é responsável pelas escolhas, pelas definições acerca de si mesmo, mas é uma questão de filtrar o tipo do alimento que você está escolhendo para a sua mesa, para a mesa dos seus. E cuidar da higiene, essa higiene sempre levada para nós para segundo plano, e entender que há muitas famílias no Brasil que não possuem minimamente água potável e saneamento básico, e que, portanto, falar em melhoria de condições de higiene para essa população é uma utopia inalcançável. Precisamos, nós espíritas, revermos não só a nossa espiritualidade, mas a nossa atuação material social. Nós precisamos fazer alguma coisa. A humanidade será transformada, o planeta seguirá o seu curso, mas lá na frente seremos nós que prestaremos contas a nós mesmos acerca do que fizemos com essa oportunidade gloriosa. Maravilha. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, foi muito bom tê-los com a gente nesses 45 minutos cravados. Esperamos por vocês na nossa próxima live, convide todo mundo, mas, a próxima vez, tragam aí um chá, ou então uma bebida mais forte, um pãozinho gostoso para a gente comer junto, porque bate-papo com troca de ideias e de conhecimento é sempre muito bom, uma roda de comida e bebida, né? Estamos encarnados ainda e precisamos, é sempre muito bom. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, deixem aí as colaborações, as suas opiniões, as críticas construtivas. Fala pra gente o que é que a gente pode melhorar, o que é que vocês acharam, e a gente ainda está estudando aí de quanto em quanto tempo serão feitas as lives, se serão semanalmente, se serão quinzenalmente, e a gente vai trocando figurinhas aí ao longo desta semana. Muito obrigado pela presença de todos e até a nossa próxima live, né, obrigado, Marcelo? gente. Você quer dar um tchauzão aí? Eu já deixei a minha mensagem final no sentido do engajamento de cada um de nós, agradecer a todos vocês, né, que tiraram um tempinho nesse sábado à noite, privando-se às vezes do convívio familiar, das outras ocupações, para a gente construir. Eu costumo dizer sempre quando eu faço uma palestra, que cada um que está participando sem falar, apenas ouvindo, ou aqui escrevendo também, contribui mentalmente para direcionar o nosso pensamento. Na verdade, é um brainstorming
né? É uma construção coletiva. O ECK tem essa característica de ser um grupo de construção coletiva, e nós queremos, quem sabe, daqui a 15 dias, ver vocês todos novamente, outros amigos que não puderam estar presentes, ampliando essa forma de comunicação e de interação e rompendo essa solidão do isolamento social necessário, porque depois da tempestade, como diz o adágio evangélico, virá a bonança. Muito obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.